Coloca a mão no seu coração e diga assim: Deus, ministra na minha vida a tua palavra. Diga: ensina-me as tuas verdades para a minha vida. Diga: tira de mim, eu te peço, todo conceito humano e natural a respeito da palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor seja vida na minha vida, possa frutificar na minha vida, que eu receba luz, revelação, no nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Diga comigo assim: compensa buscar a recompensa. E eu quero ministrar essa palavra usando o exemplo de José. Agora, quero alinhar algumas coisas a respeito de José com você. Primeiro, não existe José do Egito. Isso é errado. Isso é uma cultura que todos nós carregamos tem muito tempo. Não existe nenhum lugar na Bíblia que diz que José era do Egito. É José no Egito. Ele não é do Egito. José é homem de Deus. José não tem nada a ver com o Egito. José estava no Egito, mas não era do Egito. Amém? Homens e mulheres de Deus são assim. Eles estão no Egito, mas não são do Egito. Alguém pode dizer amém? Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque eu quero alinhar algumas coisas aqui a respeito de José com você, a respeito da história de José, porque nós olhamos para a história de José e pensamos que José foi um pobre, miserável, sofredor. A vida de José, o homem que sofreu. Todo mundo pensa, esse homem era um sofredor, o homem, né, talvez as músicas de sofrência é baseado na vida de José, porque não tem lógica. O homem sofrido, o homem martirizado. Pois é, essa é a minha e a sua visão, porque José nunca viu assim. José nunca viu assim. Eu quero mostrar para você. José nunca teve essa visão. José, falar um pouquinho sobre José. Nós nos contactamos muito essa semana, então eu estou bem com intimidade com ele, né? Então, o Zezinho, o José era filho de Jacó com a sua amada Raquel. Ele era o 11º filho de Jacó e o primeiro filho de Raquel. Depois Raquel tem o segundo filho, Benjamim, que ela colocou nele de Benoni, filho da angústia, e depois Jacó colocou o nome dele de Benjamim, filho da alegria, que era o outro filho de Raquel, que na verdade Raquel veio a falecer por causa do parto. Agora, José, de forma muito nítida, você vai perceber, você percebe a preferência do seu pai, Jacó, por ele. E essa preferência gerou ciúmes e ódio no meio dos irmãos de José. E aí eles então planejaram, coisa pouca, matar o irmão. Só isso. Vamos matar esse menino, né? De ciúme. Pois ciúme faz mal para a gente. Isso é verdadeiro, né? Depois, a Bíblia Sagrada diz que José foi salvo por Rúben, o seu irmão. E ele foi vendido para o Egito. E ali ele viveu na casa de um alto oficial de Faraó. E José, ali na casa daquele homem, daquele ministro do governo de Faraó, ele foi assediado pela esposa de Potifar, que algumas pessoas de forma muito maldosa chamam ele de Boitifar. Eu não vou falar isso. Então, a Bíblia Sagrada diz que ele foi assediado pela esposa de Potifar, mas ele fugiu da esposa de Potifar e foi acusado de estar atacando ela, né? E foi preso. E lá na prisão ele ganhou a simpatia do carcereiro. E aí lá na prisão ele continua interpretando sonhos. E ele interpretou sonhos de outros presos. E depois ele, ao interpretar o sonho de um preso, ele falou: se você vai ser solto, e lembra de mim, ó, que você chegar lá. E aí então um dia o Faraó, perturbado, que ele tinha tido um sonho. E aí então a Bíblia Sagrada diz que
o copeiro falou: ó, o negócio é o seguinte, é o José é interpretador de sonho, então chama ele. E aí então a Bíblia Sagrada diz que José foi levado diante de Faraó, o governante maior, que governava não somente o Egito, mas governava todo o planeta. E a Bíblia Sagrada diz que ele então interpretou aquele sonho em que Faraó tinha um sonho de 7 vacas gordas que saíam, depois 7 vacas magras que vinham e comiam as vacas gordas. Que trem mais louco, vaca comendo vaca, vaca como capim. Se contasse um negócio desse para mim, eu falei: o negócio está feio, viu? E depois ele falou de ramos, que comeu outro ramo, né, de trigo. E aí Faraó, a palavra de Deus diz que Deus revelou para José o sonho, falou para Faraó. E então a Bíblia Sagrada diz que quando José revela os sonhos, ele mostrou para Faraó que havia problemas que iriam acontecer. Presta atenção, José é um homem de Deus, e ele fala: ó, o negócio é o seguinte, o que Deus está dizendo é muito ruim, porque nos primeiros 7 anos vai ter muita fartura, mas depois vai ter tanta fartura que os seres humanos, vão se alimentar de toda a plantação que foi feita durante esses 7 anos, toda a colheita que foi feita, e vai ser 7 anos de muita sequidão, de muita tristeza, de muita angústia. E José contou o problema, apresentou o problema, presta atenção, mas como homem de Deus, ele não somente apresentou o problema, ele apresentou também a solução. Quem traz o problema e não traz solução, não edifica. Quem traz o problema, mas traz a solução, é homem e mulher de Deus que edifica. E a Bíblia Sagrada diz que ele contou e ele trouxe a solução. E é incrível como ele fez isso. Eu quero falar sobre isso com vocês, porque a maneira como ele fez, ninguém nunca tinha feito armazéns para guardar mantimentos. Nunca na história do planeta Terra tinha feito. Nunca. Mas José falou para Faraó que deveria fazer isso. De onde José tirou que deveria fazer isso? De onde José entendeu que deveria fazer mantimentos? Ele guardar os mantimentos, fazer armazém para guardar o mantimento. Ele ouviu isso no discipulado. Sim, porque a Bíblia Sagrada diz que os pais contavam uma história para os mais novos, porque Moisés veio depois de José, 430 anos depois de José, e foi Moisés quem escreveu os 5 primeiros livros. E ele então ouviu dos seus antepassados que um dia Deus destruiu a terra, destruiu o pecado da terra, e Deus mandou Noé fazer departamentos ou lugar para guardar os mantimentos para os animais que ficariam 1 ano dentro da arca. E ele ouviu isso, e como ele ouviu, então ele colocou em prática isso lá. Ninguém ensinou ele, ninguém falou nada para ele, ele não tinha como ele usar como faria isso, mas ele lembrou do que tinham ensinado para ele, e ele então colocou em prática. Presta atenção, o discipulado tem muito mais poder de ativação na sua vida do que você pensa. Às vezes você não vê o que Deus está fazendo, mas Deus está fazendo e está te usando tremendamente. Amém, querido? E a Bíblia Sagrada diz que então José então se tornou governante de toda a terra. Presta atenção, a Bíblia mostra que José fez o que Jesus disse que a igreja vai fazer um dia. José é um referencial. José é uma representação de mim e de você, da igreja. Quem está me entendendo? Olha Mateus 5. Ah, não, está aqui, pode deixar. Eu esqueci que eu tinha posto. Colocou o meu negocinho aí? Já colocou? Não, presta, porque aconteceu alguma coisa lá que ele não... Vou ter que arrumar ele, peraí. Tira ele e põe de novo para ver se está... Ah, funcionou. Funcionou. Mateus 5, esse aqui funciona. Mateus 5, 3-5. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí, verso 5 diz, lá no verso 5, vai para o verso 5. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra.
onde o reino do céu vai se manifestar, irmãos? Onde? Na terra. E ele está dizendo, os filhos de Deus, os vencedores, vão herdar a terra na manifestação do reino de Deus. Quem está me entendendo? Ele está mostrando que assim como José sentou e governou, também a igreja, o povo vencedor, vai sentar e vai governar, e vai exercer liderança, vai exercer domínio, o mesmo domínio que Deus tinha dado a Adão, e ele entregou na mão do diabo, quando Deus diz, dominai, domina, cuida da terra. Ele é o mesmo, Deus está devolvendo. Então isso é muito verdadeiro. Quem está me entendendo? José é um referencial para nós de um filho de Deus que compreendeu que compensa buscar a recompensa. Aleluia. É incrível observar a vida de José e ver que ele olhava de forma diferente para a sua história. Tem algo em José, irmãos, que fazia ele ver o que acontecia ao redor dele de forma positiva, de forma a acreditar que tudo aquilo era um arranjo de Deus. É o arranjo de Deus. Deus está movendo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. É porque você e eu, nós só pensamos que o arranjo de Deus é só quando tem uma porta aberta. Quando a porta está fechada, não, a porta está fechada, não é de Deus. Se tivesse aberta, era de Deus. Presta atenção, querido. Portas que se abrem são iguais às que se fecham, se abertas ou fechadas por Deus. Se foi Deus que fechou, é bênção. Se foi Deus que abriu, é bênção. Não faz diferença. Quem está me entendendo? E José tinha esse entendimento. José não vivia como alguém que sofria reveses, olhando, eu tenho sofrido, eu tenho vivido tanta, você não sabe de nada, eu tenho a minha vida. Você imagina José mandando uma mensagem de WhatsApp para você, meus irmãos me jogaram na cisterna, agora meus irmãos me venderam para os ismaelitas. Não, me podia vender para qualquer um, mas não para um descendente de Ismael, por favor. Descendente de Ismael não, o descendente de Ismael, ele é inimigo do povo de Deus. Os ismaelitas são filhos do incesto de Ló, de Ló com as suas filhas. Aí não, entende? Ele não fazia isso. A Bíblia Sagrada mostra de forma muito clara que ele vivia como alguém que cria estar debaixo da graça e do cuidado do Pai. José, de fato, se viu debaixo das bênçãos de Deus, apesar das dificuldades. Quem está me entendendo? Estou tirando um conceito errado de sofrimento de José, né? A gente ia olhar para o José assim, pensava que José é aquele homem assim que andava de jeito. Que desgraça que acontecendo comigo, só problema, não aguento mais não, tudo, acabou arroz, acabou feijão, acabou tudo, acabou minha vida, acabou, não tem óleo, o óleo que tinha lá estragou, eu pus tinha rato lá, eu pus a ratoeira, meu gato foi lá e comeu, prendeu o gato morreu, aí deu carniça lá e veio urubu. Pensa que José era essa pessoa. Em nenhum lugar você vê José fazer isso. Você vê José sempre com uma postura de vencedor, uma postura firme, uma postura de gratidão. O tempo todo você vê, a bênção de Deus estava com ele, o cuidado de Deus estava com ele. Onde ele ia, a bênção de Deus estava com ele. Onde ele chegava, a bênção de Deus estava com ele. Eu não tenho dúvida, se José ficasse mais 2 ou 3 horas na cisterna, ele fazia uma orquestra sinfônica de sapo lá dentro. Não tenha dúvida. José não tem esse pensamento. Por que eu quero ensinar você isso? Porque se você tiver um entendimento real do que a Bíblia diz a respeito de José, você também vai viver como José viveu, sabendo o seguinte: o que está acontecendo comigo, não é o diabo que está acabando comigo não, é Deus quem está movendo. Aleluia. Pastor, é fácil, né? Quer ver acontecer igual aconteceu comigo, né? O pastor estava pregando nisso, um irmão terminou o culto e veio falar com o pastor Luiz. É muito fácil, pastor, o que o senhor está falando. Tinha mais de 120 carros estacionados aqui na porta do prédio da videira, domingo passado. Mais de não sei quantos carros estacionados no mesmo lugar, lá perto na rua que eu estava. Caiu uma árvore em cima do meu carro, justamente em cima do meu carro, que não tem seguro, que estava sem seguro.
Falar desse jeito aí é fácil, né? Pregar desse jeito é fácil. O pastor Luiz falou: irmão, você tem que dar glória a Deus. Eu falei: não, pastor, vou entrar no processo contra a prefeitura, quantos anos vai demorar? Quando sair o carro para mim, nem dirigir eu dou conta mais, não tem óculos para me dirigir mais, não consigo enxergar mais. Ele entrou no processo contra a prefeitura, 2 meses depois, ele recebeu o dinheiro inteiro do carro dele, de um carro novo. Ele chegou perto do pastor Luiz: pastor Luiz, quero pedir perdão para o senhor, eu não tenho, eu estava reclamando, Deus queria me abençoar, ele mandou uma árvore cair em cima do meu carro, o anjo derrubou, derrubador de árvore derrubou em cima do meu carro, eu estava achando que era o diabo e foi Deus que te mandou o anjo derrubar. Quem está me entendendo? Amém. Aleluia, glória a Deus, é uma realidade, quem está me entendendo? Mas às vezes nós ficamos olhando, né, aos olhos humanos, parece que a vida dele era marcada por dureza, por adversidade, e era mesmo, mas ele não olhava dessa maneira. Ele via tudo como uma oportunidade de receber a recompensa que Deus havia mostrado para ele quando ele ainda era criança, porque ele sai da terra dele com 17 anos de idade, e com 30 anos, 13 anos depois, ele se tornou governador de toda a terra. Quem está me entendendo? José, meu filho, ele viveu essa vida de fé, ele tinha fé que tudo na vida dele era arranjo do Pai, era jesuicidência, para que ele pudesse receber recompensa. Vou mostrar para você o texto que mostra isso de forma muito clara. Olha lá: agora pois, não vos entristeçais. Ele está falando para os irmãos dele, 13 anos depois: meu filho, fica triste não, você está aí amargurado, eu estou feliz, você está amargurado, não entristeçais, nem fique irritado com você mesmo. Por que eu fiz isso com José, agora José é um governador. Ele falou: não fica irritado com você não, por vós mesmo por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ele está dizendo, isso não é uma história, não é um homem dizendo: que vocês estão tristes? Meu filho, fica feliz, Deus me enviou na frente de vocês, para que eu pudesse ser um instrumento de bênção na vida de vocês. Você vai ficar curioso para ler a história de José, né? A partir de Gênesis 37, você vai ver que José traz toda a família dele, papagaio, periquito, cachorro, todo mundo veio para o Egito e escolheu, e o faraó falou: escolhe a melhor terra e dá para eles. Ele escolheu a melhor terra que tinha, a terra de Gósen, e coloca eles lá dentro da campina, e eles estão na campina, e eles por causa disso se tornaram fortes. 430 anos depois, é uma grande nação, com mais de 1 milhão, mais de 600 mil homens. Oh, aleluia! Talvez uma nação de 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas. Olha, irmãos, a maneira como Deus faz. Olha o que José está falando: não fique pensando que eu sofri, não fique pensando não, eu vivi muito melhor do que vocês, filhos. Ele está dizendo: eu vivi muito melhor do que vocês. Lá na casa do meu pai, eu não tinha nem um celularzinho pré-pago. Aqui eu tenho celular conta ilimitada. Lá meu canal, minha televisão era igual do pastor Jade, só tem 4 canais. Só tinha 4 canais, um ele não gosta de assistir, só sobrou 3. Agora, lá era assim, e era na preto e branco. José falando para os irmãos dele: aqui não, meu filho, aqui eu tenho Sky ilimitado, assisto o que eu quiser, a hora que eu quiser. Lá na casa do meu pai, eu ganhei uma roupa talar que vocês, miseráveis, ficou com inveja. Aqui todas as minhas roupas são talar e de grife egípcia, do jeito que o Wesley gosta. Entende o que eu estou falando? Se você olhar dessa maneira, vai aparecer adversidade, mas a adversidade é trampolim para te levar para algo maior em Deus. Se você olha dessa maneira, mas se você não olha, o que acontece? A primeira adversidade você desiste. Então, o caminho para você ser recompensado é bloqueado, e você não é recompensado. Aí você fala: está vendo? É porque... Não, mas foi você quem parou. Eu gosto de uma historinha antiga, sabe, irmãos? Eu já estou com 48 anos de idade, chegando perto dos 50. Então, no Estatuto do Idoso que eu inventei, lá diz o seguinte:
Quando alguém contar, um idoso contar uma história, você escuta e fala, mesmo? Toda vez que a minha mãe conta a mesma história, várias vezes, eu falo, mãe, mas mesmo, mãe? Porque só nunca me contou isso antes. Eu sei até o que vai vir depois. Aí pegou isso e tal. Aí eu fico pensando, agora aí, mãe, mas é demais, hein? Que é isso? Mas é normal. Então, eu sempre conto a história aqui, é o seguinte, para você entender a respeito disso. Eu sempre convido todo mundo para ir para São Paulo de a pé comigo. A hora que eu convido você para ir de a pé para São Paulo comigo, obviamente você vai falar, que jeito, tá louco? Esse frio, se tá frio aqui, imagina no caminho para São Paulo. E o que mais que é perigoso? Perigoso demais, acidente. E a distância que é? Tá louco ir de a pé? Longe demais, é ou não é? O que mais que tem de impedimento? Animais silvestres, né? Pode aparecer um leão, até leão aparece na história. Um tigre, onça. E a fome agora, como é que nós vamos, tá louco? E se chover? E o sol, como é que nós vamos fazer? Aí eu esqueci de avisar para você, todo mundo que for comigo vai ganhar uma fazenda de 1000 alqueires, fechada, cheia de gado. Muda um pouquinho? Talvez você é anjo e também, não pastor, eu não importo com isso não. Aí você me dá a sua, não tem problema não, que eu gostaria de ir. Eu iria. Aí tudo que era impedimento, você arruma uma maneira. Aí o calor, vai pastor, gente, põe um bonezinho, um chapéu aí, né? E o frio, essas blusas de frio nossas resolve tudo. Põe um cachecol, aquele cachecol bonito que a pastora Cássia estava e tal. Põe uma luva. Ah, mas e animal silvestre? Pastor, tem animal silvestre? Não tem mais animal silvestre no Brasil não, morreu tudo no asfalto já. Os bobos, animal bobo que vem no asfalto já morreu tudo, não tem mais onça para vir não. Ah, e a fome? Pastor, o senhor nunca viu falar em matula? Leva matulinha, leva farofinha. Mas vamos sentir sede. A garrafona de água, vamos lá. Tudo. E o acidente? Nós vamos bem na beiradinha. E à noite, perigoso acidente. A gente arruma uma velazinha, põe a velazinha atrás e outra na frente. Qualquer coisa. Tudo que era impedimento, você começa a achar solução. Quem está me entendendo? Amém. Quando você compreender que Deus chamou você para governar essa terra e essa recompensa que Ele quer te dar no porvir, e hoje ainda tem as recompensas que nós já falamos dela, hoje já tem elas, você vai olhar diferente para a sua caminhada. Todas as outras coisas, viver em santidade, sair do pecado, isso é espontâneo. Como que eu vou abrir mão? Como que eu vou abrir mão? Quem está me entendendo? Quando eu não olho para a recompensa, até um gatinho que aparece na minha frente passa a ter o tamanho de leão. Pelo menos na minha cabeça. Um gatinho é um leão, vai me matar. Está endemoniado. Presta atenção. Se você não compreende por que Deus chamou você, lá na célula, qualquer situação vai tirar você de lá. Você vai falar, não quero mais envolver isso não. Não quero mais envolver liderança não. Não quero. Por quê? Qualquer situação. Porque você não está olhando a recompensa, meu irmão. Presta atenção. Compensa olhar para a recompensa. Foi por causa disso que Jesus nos ofereceu recompensa, para que então nós possamos temperar a nossa busca a Ele, e nosso invocar do reino dEle para a terra, temperar com o nosso desejo pela recompensa. Por isso Deus dava a José sonhos a respeito do futuro. Quem está me entendendo? Diga aleluia. Oh, aleluia. Os 10 espias que foram enviados por Moisés, disseram que o povo daquela terra em que eles foram espiar eram gigantes, e eles ainda emendaram a conversa dizendo o seguinte: ele é gigante, e eles olhavam para nós como gafanhotos. Quem falou que eles olhavam para eles, nem conversaram com o povo? Eu fiquei imaginando, essa semana, eu sei por que alguém pode ter falado, eles são como gafanhotos, porque a Bíblia Sagrada diz no livro de Joel, no capítulo 2, que a igreja do Senhor são como gafanhotos, um exército poderoso, onde ele passa ele destrói, onde ele passa ele se alimenta, onde ele passa ele faz. Eu acredito que o povo
os povos da montanha ali, que estava falando de Israel, eu acredito que eles diziam, não, esse povo aí, só o nosso Deus mesmo para poder com ele, porque onde eles passam, eles são como gafanhoto, eles destroem tudo, eles acabam com tudo, eles têm poder, eles têm autoridade, eles não sabem guerrear. Se eles soubessem, nem existia mais outras nações. Eu imagino que eles podem ter falado isso, mas eles só ouviram a primeira parte, e aí baseado na primeira parte, eles voltaram amedrontados. Quem está me entendendo? Sabe, querido, às vezes você está olhando só para a primeira parte da história, e você está achando que Deus pôs um ponto final na sua história. Presta atenção, Deus não pôs o ponto final na sua história. Eu tenho certeza disso, senão eu estaria morrendo de medo, porque se você tivesse morto, e o que você estaria fazendo aqui sentado me ouvindo? A sua história não acabou, é Deus quem bota o ponto final nela. E Deus não colocou. A sua história tem hoje vírgulas, 2 pontos, ponto e vírgula, ponto de exclamação de alegria, ponto de interrogação. Onde o Senhor quer que eu reine, Deus? Onde o Senhor quer que eu governe, Deus? Aleluia. Qual a autoridade que o Senhor vai me dar aqui para usar isso aqui? Olha, querido, José nos dá exemplo de alguém que se via abençoado, apesar da circunstância. Ele viu tudo aquilo que estava acontecendo com ele, como eu falei, como um trampolim. Nós temos uma ideia de José, mas às vezes a nossa ideia de José era uma ideia errada. Agora eu quero mostrar para você como que José viu a sua própria história, para que você possa olhar e desejar a recompensa que o Pai tem para você, como José fez. Aleluia! José se viu abençoado na casa de seus pais. Percebe-se de forma muito clara que José se via cercado de cuidado, de conforto familiar. Ele se sentia totalmente seguro. Apesar do ódio e do ciúme dos irmãos dele, ele se via alguém abençoado. E esse amor preferencial de Jacó por ele acabou criando um aparente problema familiar. Mas na verdade não era um problema. Na verdade era uma ação, um arranjo de Deus, para que Deus pudesse usar José. Aleluia. Levar José avante. José se sentia amado pelo pai. Olha lá o que está escrito, o texto da palavra de Deus. José se via abençoado na casa de seus pais. Olha o que o texto diz. Ora, Israel, eu acho maravilhoso, o tempo todo está falando que Jacó, mas agora fala de Israel. Por quê? Porque quem amava José não era somente o pai dele, era Deus que havia mudado a vida de Israel, de Jacó para Israel. Quando Deus diz Israel amava, todo o tempo você vai ver, você vai ler falando de Jacó, mas agora ele fala Israel, porque Israel foi o que Deus fez na vida de Jacó, transformou ele em príncipe. Ele está dizendo o seguinte: Deus amava José através de Israel. Ele está dizendo, Israel amava José mais que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Você entendeu o que é uma túnica talar naquela época? É uma túnica sem costura, naquela época, inteira, sem costura. Você imagina, com as mangas e tudo, o corpo inteiro sem costura naquela época. Era só roupa real, de rei. Por isso provocou tanto ciúme. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os seus filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente, só falava com forma bruta. Ô José, ô carudo, ô preguiçoso, ô, era o tempo todo. Eu falava de forma bruta com ele. Presta atenção. A Bíblia diz que ele recebeu essa veste real. Você sabe o que eu vejo isso? Olha aqui, querido. Eu vejo o seguinte: ninguém via a possibilidade de José um dia ser um rei, mas o pai via. O pai sabia, o pai já estava profetizando: esse menino vai governar a terra, esse menino vai ser presidente desse país. Era isso que Israel estava dizendo. Talvez você diga: pastor, mas eu não me vejo como líder, eu não me vejo como alguém que exerce autoridade de rei, de sacerdote. Pois é, você não vê, mas o seu pai que te criou, ele vê.
Ele já preparou uma veste real para você. Ele já preparou a autoridade. Ele já te preparou para ser. Ele já te deu capacidade. Ele já te vestiu da autoridade dele. Alguém pode dizer aleluia? Oh, aleluia. Para que você possa caminhar essa caminhada, para que você, naquele dia, que dia? O grande dia do Senhor, quando o Senhor Jesus vai voltar e vai pisar lá no Monte das Oliveiras, e Ele vai estabelecer o reino dEle, para que aquele dia você possa ser um dos que vai governar com Cristo Jesus. José se viu abençoado até mesmo na cisterna. José tinha diante dele, ali dentro da cisterna, uma sentença de morte, mas eu creio que ele se manteve em fé. Deus falou para ele: você vai governar, seus irmãos, sua mãe e seu pai vai se dobrar diante de você. Foi o sonho que Deus tinha dado a ele. Deus mostrou os feixes de trigo se dobrando diante dele. Todos os 11 feixes vinham e dobravam diante dele. Depois as estrelas, a lua e o sol, que era o pai, a mãe e os irmãos, vinham e se dobravam diante dele, se reclinava diante dele, declinava diante dele. E ele falou, e ele sabia disso. Agora lá dentro da cisterna, ele não parou de sonhar. Para onde José olhou dentro da cisterna, meu irmão? Para onde? Eu acredito que José, ele fez esse salmo. Eu acredito que José orou esse salmo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que me guia. É certo que não dormita, nem dorme aquele que me guarda. O Senhor é quem me guarda, o Senhor é a minha sombra, a minha direita. De dia não me molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor me guardará de todo mal, guardará minha alma. O Senhor guardará a minha saída. Oh, aleluia! Você nunca tinha visto alguém que vai sair antes de entrar, não é? Ele está dizendo: vai guardar a minha saída e a minha entrada. Está lá escrito lá, ó. Ele guardará a minha saída e a minha entrada. Por que ele vai guardar a minha saída? Porque ele já estava lá dentro da cisterna. Então ele já tinha, agora só tinha para sair. Ele está dizendo: o Senhor guardará a minha saída desta cisterna abençoada, como já guardou a entrada nela. Aleluia, eu nem machuquei quando eu caí aqui dentro. Amém, queridos? É isso que ele está dizendo. E ele diz para ele: desde agora e para sempre. Pode aparecer cisterna daqui para o Egito, pode aparecer cisterna daqui para muito tempo para frente. Eu estou guardado no Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. José foi vendido como escravo, e José se viu abençoado mesmo como escravo. Oh, Deus. Você fala: não, pastor, agora eu quero ver o Senhor tirar e falar que tem alguma bênção em ser escravo. Eu quero ver o Senhor falar. Pois é, eu vou falar para você. É melhor estar na praça pública, no mercado de escravo, debaixo do sol quente, do que ser um defunto fresco dentro da cisterna. Tá bom já? É melhor estar debaixo do sol escaldante do Egito, em praça pública, do que ser um defunto fresco dentro da cisterna, que ninguém nem vai saber o que aconteceu. Tem alguma coisa fedendo aí, deve ser animal que caiu lá dentro, joga terra e tampa. Indulgente. É melhor ser um escravo do que um indulgente. Quem está me entendendo? É verdade. Da cisterna, ele foi levado para ser escravo. Ele era livre, agora escravo. Tá vendo, pastor? É aí que estou mostrando para você. José se viu abençoado, pois a morte dentro da cisterna não acabou com a sua história. Outro sim, deu lugar à possibilidade de viver a vida abundante que Deus havia dito para ele que ele viveria. Aleluia! Aí de lá, ele foi ser abençoado na casa de Potifar. Alguém pode dizer: pastor, como que alguém pode ser abençoado, sendo preso, indo para ser escravo na casa de alguém? Eu vou mostrar para você, vou contar para você. José podia ser vendido para uma outra família, uma família pobre, que juntou dinheiro a vida inteira,
doidinho para comprar o escravo fazer tudo na casa dele, para lavar sapato, para lavar carro, para arrumar tudo, lavar os cavalos, lavar cachorro, lavar tudo. E eles se juntaram a vida inteira, inclusive ele entrou no programa Meu Escravo, Minha Vida, para comprar esse escravo. Podia. Aí eles compram José, levam para o José. Ei, meu filho, você está enrolado. Você está enrolado. Só para você ter a base, final de semana hoje é segunda-feira, sexta, sábado, domingo, nós fizemos festa lá em casa, na nossa casa. Está esse tanto de louça na pia, você vai lavar tudo. José, presta atenção, irmãos, ele foi comprado por um alto funcionário do governo, um patrão rico, influente e que gostava muito de José. Olha, amado, na casa do pai de Jacó, lá na casa do seu pai Jacó, José tinha apenas uma veste talar, era aquela roupa, lava, não quara, põe no ramo e vamos. Essa é antiga, hein? Mas o Sebastião lembrou. Lava, o Valdir lá atrás está dizendo amém. Lava, não quara, põe no ramo para secar, veste e vamos. Lava, não quara, põe no ramo e vamos. Só tinha uma roupa. Só tinha essa. Agora, meu filho, presta atenção. Agora, na casa de Potifar, todas as roupas dele é de grife egípcia. Todas as roupas dele é de grife. Todas são talares. Quem está me entendendo? Amém. Aleluia. O smartphone dele é iPhone 7 Plus. Não é. Tudo mudou, meu filho. Tudo mudou. Agora presta atenção. Lá em Israel, ele era um pobre coitado. Mas agora aqui, ele é gerente, administrador da casa do ministro do governo. Quem está me entendendo? Eu não tenho dúvida, querido. Jacó, com certeza, ele se alegrou por essa porta que foi aberta para que ele fosse elevado a esse cargo. Gerente, administrador, coach do senhor Potifar. Aqui está meu cartão. Ele não tinha nem cartão lá na terra dele. Presta atenção, irmãos. Presta atenção nisso. José, com certeza ele se alegrou, porque Deus abriu uma porta, presta atenção, para treinar ele para governar toda a terra. A casa de Potifar foi laboratório de treinamento. Alô? Você sabe onde é o seu laboratório de treinamento para governar toda a terra? Célula. Discipulado. Aí é o laboratório. É o meio que Deus criou. Deus criou esse meio. A igreja apostólica do livro de Atos tinha reunião de casa em de casa em casa. Cada crente era um sacerdote, era um ministro, era um rei, era sacerdote. Pedro falou, todo mundo aqui é rei e sacerdote. Não é só eu não. Quando eles ajoelharam diante do Pedro, pedindo para que Pedro abençoasse, ele falou, levanta porque eu sou homem. E eu faço obra igual você faz obra. E eu lidero como você lidera. É isso que está dizendo. Deus nos chamou para isso. Deus nos deu esse chamado. Quem está me entendendo? O lugar de você ser treinado é na célula. O lugar de você ser capacitado, você evidenciar o que Deus te deu, é na célula. Alguém pode dizer aleluia? Eu não tenho dúvida. A casa de Potifar aqui é o que Jesus falou. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Diga aleluia. Eu creio que a célula, a vida de discipulado, ela oferece esse ambiente. E eu olho para o momento em que José não cedeu ao assédio da esposa do seu patrão, como o momento em que você e eu somos tentados a desistir na nossa liderança. Desistir de cumprir o chamado de Deus, o propósito de Deus. Desistir de viver o que Deus nos chamou para viver. Alguém pode dizer aleluia? Então você pode compreender isso, que Deus nos chamou para sermos recompensados, e compensa. A esposa de Potifar assediou José. Potifar ouviu a história da esposa dele,
Mas Potifar não acreditou na esposa dele. E eu li o texto aqui, eu vou ler o texto que mostra para você que Potifar não acreditou na esposa dele. E por que Potifar mandou prender José? Porque ele não acreditou na esposa dele. Porque se ele tivesse acreditado na esposa dele, ele não tinha mandado prender José. Não se prendia escravo, só se prendia altos funcionários do governo. Não tinha prisão. Irmão, mata esse miserável aí em praça pública para que todo mundo fique sabendo. Mexeu com a minha esposa, morre. Não tenha dúvida disso. Olha lá em Gênesis, olha aqui em Gênesis 39, eu mostro isso para você. Tendo o Senhor, Potifar, Senhor está dizendo, tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendera a ira. Mas não fala que ele ficou com raiva de José. Acendeu a ira, ele ficou irado. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Porque os que não eram presos do rei estavam mortos. Se ele tivesse acreditado em José, ele matava José. Mas ele não matou José. Eu até acredito, isso é por conta minha, que ele já recomendou José para o carcereiro. O homem é bom. A louca fez um trem lá, não tem jeito, mas depois vai vir, mandei a polícia pegar a filmagem, olhar direitinho, o pessoal está fazendo a filmagem, o negócio, vai provar isso aí, vai ver que é tudo mentira daquela louca, aquela desvairada. Ele acreditou em José. Quem está me entendendo? Oh, irmãos, vai vir momento, vem momento de luta, vem momento de dificuldade, presta atenção. Tenha uma maneira de fé de olhar para essa situação. José se viu abençoado também na prisão, mesmo preso. Apesar dos anos frios, escuros do cárcere, a Bíblia relata que o Senhor abençoou José e ele estava feliz. O Senhor, olha, está escrito aí, porém era com José, e lhe foi benigno, é porque ele era feliz, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Aleluia. E nenhum cuidado tinha um carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Sabe, irmãos, nós podemos às vezes não entender direito as coisas que acontecem conosco, mas nós devemos e podemos nos manter confiantes que o Senhor é conosco, e todas as coisas que nós fizemos vai prosperar. E mesmo nos momentos que talvez você pense que é difícil, é complicado, olha para José. José não desistiu, ele se manteve em fé, e ele foi abençoado como um homem de Deus, e o próprio Deus usou ele com os dons do Espírito, revelando sonhos, sabendo do futuro. José era um homem que sabia do futuro, Deus revelava para ele sonhos a respeito do futuro. Você sabe por que José conseguia ver o futuro, irmãos? Anota isso aí, por que José conseguia ver o futuro? Porque ele não ficava preso no seu presente de problemas. Ele não ficava preso na sua situação momentânea, por isso ele via o futuro. Ele sabia, a mão do Senhor está nisso, o poder de Deus vai agir, o poder de Deus está agindo, eu vou fazer, Deus me deu uma palavra, e eu estou aqui para isso. Ele tinha 17 anos quando saiu de Israel, e a Bíblia Sagrada diz que com 30 anos ele sentou no trono para governar, e Faraó disse para ele, a única coisa que você não vai mandar é em mim, o resto você manda em tudo. A única coisa. Oh, irmãos, aleluia. Até compensa ministrar mais uma palavra sobre José. Mas pastor, e os meus sonhos? Quando vão se realizar? Olhe para José, filho. Eu vou fazer isso, eu vou exercer liderança, eu vou cuidar, e a minha vida? Presta atenção, olhe para José, irmãos. Olhe para José. Enquanto José ficava falando dos sonhos dele, o que acontecia? Pau na muleira. Quando ele parou de falar dos sonhos dele, começou a falar dos sonhos das outras pessoas, Deus se cuidou de realizar os sonhos dele. Jesus falou isso, resumidamente: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua vontade, e as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Olhe para José, amado, olha o coração dele, olha a maneira dele que se dispôs. Vamos finalizar.
José foi abençoado reinando sobre a terra. José foi levantado como administrador da maior potência econômica da época que dominava todo o planeta Terra. Para mim isso é como se Deus estivesse sinalizando para nós sobre o reino milenário em que a igreja dos crentes vencedores virão para reinar sobre a terra. Por isso o Senhor quer nos treinar, e para Ele quer nos treinar para esse grande dia, o dia do Senhor que virá e não tardará. Por quê? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Fica de pé onde você está. Aleluia. Oh, lindo, lindo, lindo és. Oh, maravilhoso Deus. Olha aqui, queridos. Psh, olha aqui. Compensa buscar a recompensa. Compensa olhar para a recompensa. Compensa desejar a recompensa. Compensa crer que Deus é aquele que recompensa todos os que buscam Ele como recompensador, como galardoador. Todos aqueles que creem que Ele é galardoador. Oh, irmãos, José era o homem que tinha clareza do que Deus tinha para ele. José era um homem que tinha clareza que Israel o amava, que o pai o amava. José, ele sabia que os sentimentos de Deus por ele eram bons sentimentos. José sabia que Deus havia escrito uma história de sucesso para ele. Por isso, ele não olhava para os problemas, para as adversidades, para a circunstância como problema, mas ele olhava como um trampolim. Deus quer me levar mais à frente. Deus quer me levar mais à frente. Deus quer me levar mais à frente. Deus quer me fazer romper. Aleluia. Deus quer me fazer ir além. Deus quer me fazer ter revelação disso. Eu não estou compreendendo. Eu não estou vendo. Eu não consigo ver, pastor. Então, se te consola, eu também não vejo, mas eu creio. E Jesus disse para Tomé, o faltoso, ele falou para ele: ô Tomé faltoso, melhor é crer sem ver, porque você depende totalmente do Pai quando você crê sem ver. Creio, você depende do Espírito, é por causa do Espírito, é poder do Espírito. Aleluia. Oh, lindo, lindo, lindo és. Esse Jesus que nós servimos. Quando você fala Jesus, é mais do que somente uma pessoa.